Olá, bem-vindo ao site do Grupo Logos. Você vai assistir agora o primeiro módulo do curso de Técnica e Processo Legislativo Municipal, elaborado pelo professor Milton Mendes Botelho. Conhecendo a legislação municipal. Hierarquicamente, a maior lei municipal é a Lei Orgânica. A Lei Orgânica é a lei municipal mais importante, pelo seu processo de elaboração e por conter preceitos inerentes à organização do município, bem como sobre as competências e atribuições do Poder Legislativo. A administração pública municipal deve ficar atenta à necessidade de atualizar essa lei, visando guardar consonância com as normas constitucionais e infraconstitucionais. A Lei Orgânica dispõe sobre organização dos poderes, divisão administrativa do município, competência privativa do município, competência comum, vedações, competências do Poder Legislativo, funcionamento da Câmara de Vereadores, atribuições da Câmara, atuações dos vereadores, processo legislativo, fiscalização contábil, financeira e patrimonial, atribuições do prefeito, vice-prefeito e secretários, perda e extinção do mandato, auxiliares de direito do prefeito, administração pública, servidores públicos, segurança pública, estrutura administrativa, publicidade dos atos e fatos da administração, livro de registros de leis, registros de atos administrativos, proibições, certidões, bens municipais, obras e serviços públicos, tributos municipais, receita e despesa, orçamentos, ordem econômica e social, previdência e assistência social, saúde, educação, cultura e família, política urbana, meio ambiente, disposições transitórias e outros assuntos de interesse do município. A Lei Orgânica não tem como finalidade repetir as matérias tratadas pela Constituição, e sim organizar aquelas que são de interesse local. Regimento interno da Câmara de Vereadores. O regimento interno da Câmara é um ato legislativo aprovado pelo plenário, que tem como finalidade orientar os vereadores no exercício de seus mandatos. Basicamente, é um manual de orientação aprovado por uma resolução do Poder Legislativo Municipal. É obrigação do vereador conhecer as regras do regimento interno e obedecê-las durante o exercício de seu mandato. O regimento interno dispõe sobre composição da Câmara Municipal, funções da Câmara, instalação da legislatura, posse dos agentes políticos, eleição da mesa diretora, sede administrativa da Câmara, sessão legislativa, sessão extraordinária, faltas, competências da mesa, atribuições dos membros da mesa, atribuições do presidente, atribuições do vice-presidente, atribuições do secretário, plenário e suas atribuições, comissões permanentes e especiais, finalidade das comissões e suas modalidades, quórum, composição das comissões e suas modificações, funcionamento das comissões permanentes, competência das comissões permanentes, direitos e deveres dos vereadores,
regras para o exercício da vereança, licenças, suspensão e vagas, liderança parlamentar, incompatibilidade e impedimentos, subsídios dos agentes políticos, proposições e sua tramitação processual, modalidades de proposição e sua forma, apresentação e retirada da proposição, tramitação das proposições, reuniões e sessões em geral, sessões ordinárias e extraordinárias, sessões solenes, discussões, disciplina dos debates, deliberações, tribuna livre, discussão e votação de orçamentos, tratamentos das proposições de códigos, procedimentos de controle parlamentar, julgamento das contas do município, processo de perda do mandato, convocação dos secretários municipais e do controlador interno, processo destituitório, questões de ordem e dos precedentes, divulgação do regimento e de sua reforma, gestão dos serviços internos da Câmara e disposições gerais e transitórias. A promulgação da Constituição da República de 1988 consagrou o município como membro integrante do Conjunto Federativo Brasileiro, deu-lhe autonomia política, legislativa, administrativa, financeira e organizativa. É fundamental que o vereador conheça as competências do município listadas na Constituição Federal, em especial o que dispõe o seu artigo 30, com ênfase em legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como ampliar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Criar, organizar e suprir distritos, observada a legislação estadual. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Manter a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação básica. Prover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Outras leis importantes: a Lei de Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal e a Resolução da Câmara, que definem suas unidades administrativas. Essas normas têm como finalidade organizar o funcionamento da Prefeitura e da Câmara, institui as secretarias e demais unidades administrativas, distribuindo as atribuições entre elas. A lei será mais efetiva se acompanhada de instruções normativas do controle interno, orientando e estabelecendo procedimentos de rotina. É preciso conhecer as leis do Estatuto e do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais. Nestas leis estão indicados os cargos existentes, suas atribuições e, em termos qualitativos, quantitativos e as regras para ocupá-los. É de fundamental importância que o agente público tenha pleno conhecimento do Código Tributário Municipal e a legislação complementar que contém normas relativas aos tributos, de competência do município, suas características, requisitos relativos à cobrança e inscrição em dívida ativa e processo administrativo fiscal. Uma das leis mais importantes para o desenvolvimento municipal é o Plano Diretor.
e a legislação que o complementa. São instrumentos básicos da política do desenvolvimento e expansão urbana. É orientado pelo Estatuto da Cidade e obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, situadas em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, que se encontram em áreas de especial interesse turístico, que se encontram em áreas de influência e de empreendimento ou atividade com impacto regional. As leis orçamentárias são os instrumentos de planejamentos constitucionalmente previstos e aprovados pelo Poder Legislativo Municipal. Portanto, são objetos de fiscalização permanente pelos vereadores. Esses instrumentos de planejamento são assim distribuídos: 1. Plano Plurianual, o PPA. 2. Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E 3. Lei Orçamentária Anual, ou LOA. São instrumentos de planejamento orçamentário e fiscal nos quais deverão conter medidas de caráter executivo, normativo e indicativo a serem adotadas, metas e prioridades de curto e médio prazo da administração, disposições sobre equilíbrio entre receita e despesa, medidas para o controle de gastos e avaliação de resultados, receitas estimadas e despesas fixadas para o exercício financeiro, processo e técnicas legislativas. O processo legislativo é a parte administrativa da elaboração do ato legislativo, enfocando as fases que envolvem a formação do ato. Envolve a apresentação formal e material do ato, que é uma analítica da distribuição dos assuntos e a técnica da redação dos atos legislativos. Existem restrições aos entes federados para legislar sobre determinadas matérias. É importante conhecer a função de cada ente federado dentro do processo legislativo para fazer com que as leis cumpram seus requisitos formais e materiais. São poderes da União: 1. Legislativo. 2. Executivo. 3. Judiciário. No âmbito federal, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, conforme dispõe o título 4º da Constituição Federal. Nos estados e no Distrito Federal, o poder legislativo é exercido pelas Assembleias Legislativas. Nos municípios, é exercido pela Câmara de Vereadores. Dentre as várias funções da Câmara de Vereadores, destacamos a função de legislar, que envolve a preparação de leis ordinárias e complementares, aprovação e promulgação de resoluções, expedição de decretos legislativos e propostas de emendas à lei orgânica. A função de fiscalizar e julgar envolve acompanhamento regular e permanente dos atos da administração através de requerimento de informações nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011, convocação de servidores para esclarecer dúvidas quando julgar necessário, tomar depoimento de pessoas estranhas ao governo municipal para esclarecer situações que ensejam dúvidas, e formação de comissões para apuração de fatos determinados. A Câmara de Vereadores conta com os seguintes órgãos auxiliares na função de fiscalizar: Tribunal de Contas do Estado, Sistema de Controle Interno do Executivo, Ministério Público, Comissão Especial de Inquérito e Sociedade Organizada. A função da Câmara de assessorar o Executivo se concretiza através de moções apresentadas no plenário,
requerimentos formais, conforme dispõe o regimento interno, e indicações formais ao Poder Executivo. A Câmara de Vereadores exerce a função administrativa de forma restrita à sua organização interna, que envolve definir sua estrutura administrativa através de resolução e seu quadro de pessoal através de lei, composição da mesa diretora e das comissões, elaboração do seu regimento interno, despesas com sua gestão interna conforme sua estrutura administrativa, pagamento dos subsídios dos vereadores e pagamento da folha de seus servidores. Comissões legislativas. O número de comissões e forma de composição são definidas pelo regimento interno e a lei orgânica municipal. As comissões podem ser divididas em comissões técnicas, chamadas ainda de comissões legislativas ou permanentes, ou em comissões especiais, denominadas como temporárias. As comissões especiais são assim divididas: comissões de estudo, quando são instituídas para examinar com profundidade determinado assunto; comissões de representação social, que têm por objetivo representar temporariamente o legislativo em ocasiões específicas, como no período de recesso; comissões de inquérito, que são criadas para apurar fatos supostamente irregulares, mediante requerimento de um terço dos membros da Casa, como ordena a Constituição Federal. As comissões especiais são constituídas para propor emenda à Lei Orgânica Municipal, apontar e estudar soluções para problemas municipais, elaborar pareceres sobre assunto de relevância e interesse público e apoiar movimentos, trabalhos emergenciais que digam respeito ao interesse do bem comum. Processo legislativo. O processo legislativo está disciplinado no artigo 59 da Constituição Federal, que traz um rol taxativo dos tipos de atos normativos, sendo eles: emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. O parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal menciona que a lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Esta normatização encontra-se disciplinada na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. De modo geral, o processo legislativo é definido como um conjunto de atos ordenados para a elaboração de leis, decretos legislativos ou resoluções. O processo legislativo municipal pode ser definido como um conjunto de atos, iniciativa, emendas, votação, sanção, veto, orientados por normas e procedimentos, visando a elaboração de leis, decretos legislativos ou resoluções. A lei, no seu sentido estrito e amplo, ou seja, incluindo os decretos, resoluções, regulamentos, passa por procedimentos complexos que se iniciam com a elaboração do anteprojeto até sua formalização final. Esses procedimentos sistematizados são denominados de processo legislativo. No âmbito municipal, é a reunião das normas a serem seguidas na elaboração dos atos municipais. Os atos não podem ser expedidos aleatoriamente. Há regras básicas que devem ser observadas. É na Constituição que estão inseridos os principais elementos do processo legislativo. O processo legislativo é uno na concepção constitucional. Assim,
não pode sofrer modificações pela Lei Orgânica Municipal, somente adaptações à realidade local. O processo legislativo deverá ser seguido pelo município sem a publicação de lei municipal, podendo ser normatizado por ato administrativo. O município poderá tornar o processo legislativo mais flexível, promovendo a redução dos prazos em decorrência das atividades bem reduzidas. Esta flexibilidade poderá ser inserida na LOA ou mesmo através de decreto legislativo, adotando regras simples como metodologia, epígrafe e texto. Atos legais. São todos aqueles atos que a administração expede, corresponde ao gênero do qual os atos legislativos e os atos administrativos são espécies. Os atos legislativos são os que decorrem da manifestação do poder legislativo. Assim, são atos legislativos as leis, como também as resoluções e decretos legislativos, porque todos derivam das atribuições do poder legislativo. Lei. A lei é o ato jurídico emanado do Estado, visando regular a conduta humana em sociedade de caráter obrigatório, genérico e abstrato, impessoal e inovativo. Obrigatória, ninguém por vontade própria pode recusar-se a cumpri-la. Genérica, aplica-se a todos que estejam nas condições nela previstas. Abstrata, não objetiva a resolução de um caso concreto. Impessoal, não visa pessoa determinada. Inovativa, traz uma novidade na ordem jurídica. É a norma jurídica geral, formada segundo um processo e uma técnica própria, de forma material e formal. Para ser perfeita, é preciso ter a participação do Poder Legislativo e do Poder Executivo representando o povo. São matérias de lei: finanças, tributação, orçamentos, operação de crédito, aumento de despesa, criação de direitos e obrigações, criação de cargos públicos e estruturação administrativa. Antecedem as leis. O anteprojeto, que é a fase inicial da elaboração do processo da lei, pode ser minuta elaborada por consultor ou assessor, que posteriormente transforma-se em projeto assinado pela autoridade competente para apresentá-la ao Poder Legislativo. O projeto é o texto legal enviado à Câmara de Vereadores, o qual poderá tornar-se lei se o Legislativo o aprovar e o Executivo sancionar. São tipos de lei: lei complementar, lei ordinária, lei delegada, códigos, lei orgânica, que possui especificidades que levam a tratá-la de modo especial, decreto de lei. Foi substituído pelas medidas provisórias com outras características. As leis complementares teve seu surgimento na Constituição Federal de 1946, através da Emenda Constitucional número 4/61. Tem como característica tratar de assuntos reservados pela Constituição Federal com quórum especial de aprovação. Possui hierarquia superior à lei ordinária, sendo possível sua alteração somente por outra lei complementar. Porém, uma lei complementar pode revogar ou alterar uma lei ordinária. As leis complementares complementam as normas constitucionais reservadas a elas. A finalidade da lei complementar é detalhar alguma matéria conforme previsto na Constituição, sem ultrapassar os limites ali estipulados. Assuntos que devem ser tratados por lei complementar. Casos de inelegibilidade e os prazos de sessão. Matéria tributária. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Plano Diretor, Leis de Ocupação do Solo, Código de Obras. E limite de gastos com pessoal e outras matérias. Lei ordinária.
A denominação lei ordinária advém da necessidade de diferenciá-la das demais leis. Ela trata de assunto específico. As leis ordinárias são chamadas leis de efeitos concretos ou leis formais. A grande maioria das leis é do tipo ordinária. O processo legislativo aplicável à lei ordinária é constituído pelas regras básicas e rotineiras. Lei delegada. A lei delegada cria condições para que o Poder Executivo possa, em determinados casos, receber delegação do Legislativo para legislar. Modernamente, as leis provisórias substituem as leis delegadas. Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica Municipal é elaborada pela Câmara Municipal, votada e promulgada na forma prevista no artigo 29 da Constituição Federal. Cuida de discriminar as matérias de interesse local e de competência exclusiva do município. Não é uma Constituição Municipal porque ao município não foi concedida competência para elaborar um texto constitucional. É uma lei especial, pois o processo legislativo da sua elaboração é especial. Os códigos são utilizados para tratar exaustivamente de um determinado tema, tais como Código Tributário, Código de Obras, Código de Posturas, Código Sanitário, Estatuto dos Funcionários e Plano Diretor. Os códigos costumam ser extensos e complexos e exigem tratamento especial no processo legislativo. Podem exigir a expedição de leis ordinárias ou complementares, conforme dispuser a Lei Orgânica Municipal. Resoluções são atos de interesse interno do Poder Legislativo. Não tem, na sua elaboração, a participação do Poder Executivo. Utiliza-se a resolução para regular matéria da competência privativa da Câmara de caráter político, processual, legislativo ou administrativo. Deve-se utilizar as resoluções nos seguintes casos: perda de mandato de vereador, concessão de licença aos membros da Câmara, criação de comissões especiais, definição de sua estrutura organizacional, expedição do regimento interno da Casa e regulação do funcionamento da Câmara sem repercussão externa. Decretos legislativos são atos de competência exclusiva do Poder Legislativo, expedidos sem a participação do chefe do Executivo. Os decretos legislativos produzem efeitos externos e sujeitam-se ao processo legislativo. O decreto legislativo deve ser empregado para formalizar os atos do legislativo que possuam força externa, aprovar ou rejeitar as contas do prefeito, autorizar afastamentos e ausências do prefeito e vice, outras matérias que tenham efeitos externos. A Lei Orgânica do Município cabe orientar sobre o procedimento a ser seguido para a utilização de resoluções ou decretos legislativos. Nela deve constar dispositivos que informem sobre o uso desses atos. É comum as mesas diretoras das câmaras municipais submeterem as indicações, moções e os requerimentos à apreciação do plenário. No entanto, esses atos não estão exatamente submetidos ao processo legislativo. Devem atender às formalidades do regimento interno, que deve evitar de submetê-los à aprovação do plenário. As indicações e moções. Esses atos destinam-se a encaminhar sugestões a outro poder ou mesmo a outra entidade pública, visando a realização de algo que o vereador entenda necessário, que não está ao alcance do legislativo. Os requerimentos. É a solicitação do vereador quando quer alguma informação ou alguma coisa, devendo observar o regimento interno. Tipos de requerimento. Os que são decididos pelo presidente da Câmara, os que dependem de decisão da mesa e os que se sujeitam à deliberação do plenário. O regimento interno deve dispor sobre o assunto.
Medida provisória. Surgiu no direito brasileiro com a promulgação da Constituição de 1988 como uma forma de substituição ao decreto-lei. Com força de lei, são submetidas posteriormente ao Legislativo, que poderá convertê-las ou não em leis, no prazo de 30 dias. Se não convertidas, perderão sua eficácia. Só devem ser adotadas em casos de relevância e urgência. O município não pode expedir medida provisória. Atos administrativos. São atos jurídicos pelos quais a administração pública desempenha a sua função executiva. Os atos administrativos não são restritos ao Poder Executivo. Assim, em alguns casos, o Legislativo pode expedir atos administrativos, ambos com a observância da lei e sujeitos ao controle do Judiciário. Exemplos de atos administrativos: decretos, portarias, regulamentos, instruções, circulares, ordens de serviço, contratos administrativos, convênios e processos administrativos. Decretos. Ato privado do chefe do Poder Executivo. Tem por objetivo colocar em prática situações previstas em leis. Hierarquicamente inferiores às leis e não podem ultrapassar os limites fixados por ela. Não podem criar direitos e obrigações, pois são matérias de lei. São expedidos para dar denominação de vias e logradouros públicos. Nomeação, exoneração, demissão, promoção, licença, designação e aposentadoria de servidores. Créditos adicionais e outros, conforme dispuser a legislação municipal. Portarias. Atos internos pelos quais o chefe do Executivo ou outra autoridade expede determinações gerais ou especiais a seus subordinados. Serve para fazer funcionar o mecanismo burocrático ao determinar providências ou definir situações. São expedidas para abrir sindicâncias, nomear comissões especiais, nomear membros de conselhos, para aplicar medidas disciplinares e determinar procedimentos. Regulamento. Geralmente aprovado por decreto, sendo ato privativo do prefeito, tem como função explicar a execução da lei ou a de traçar normas de cumprimento para situações administrativas. Instruções normativas. Constituem orientações escritas sobre determinado assunto, informando, por exemplo, como deve ser a execução de um serviço. São utilizadas também para orientar o desempenho de atribuições, assegurando a unidade de ação. A autoridade competente para expedi-las é aquela indicada na legislação municipal. Hierarquicamente, são inferiores às leis e aos decretos. Circulares ou avisos têm por objetivo encaminhar recomendações escritas a um grupo de servidores para unificar os procedimentos ou para informar sobre determinadas providências. Não tem como finalidade normatizar nenhum assunto, apenas recomendações. Não podem contrariar as leis ou decretos. Ordem de serviço. São usadas para fazer determinações especiais a servidores ou para iniciação de um serviço contratado. Podem conter autorizações ou imposições, como podem trazer especificações técnicas a serem observadas. Contratos administrativos. Contrato é o acordo de duas ou mais vontades na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. Traduz interesses opostos e contraditórios. Precedido de licitação. Princípios fundamentais do direito contratual: autonomia da vontade, consensualismo, obrigatoriedade da convenção, relatividade dos efeitos e boa-fé.
Formalização dos contratos administrativos. Salvo situações excepcionais no direito privado, as partes estabelecem livremente a forma de materializar o contrato. Contudo, no direito administrativo, a lei impõe à administração pública a adoção de forma pré-estabelecida. Assim, a administração não possui liberalidade para adotar a forma que lhe convier, devendo seguir a forma que a lei determina. A regra de materialização dos contratos administrativos é a forma escrita, devendo ser lavrados nas repartições interessadas, sendo nulo o contrato administrativo verbal. Convênios. Forma de ajuste entre o poder público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua cooperação. O convênio não constitui modalidade de contrato, embora seja um dos instrumentos de que o poder público se utiliza para associar-se com outras entidades públicas e com entidades privadas. E aqui terminamos o primeiro módulo. Baixe a apostila, resolva os exercícios propostos e assista o módulo seguinte quando liberado. Boa leitura!